Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar de volta depois de um tempo de férias. Tirando o fato de que o presbítero Luiz Alves me sequestrou na quinta-feira, que era o último dia de férias, para pregar lá no culto da família na casa dele. Não era para eu dizer isso no púlpito, mas eu disse. Fazer o quê? Ninguém mandou me sequestrar. Oi? Claro, desconto dele. Mas ele serviu comida, então estava tudo certo. Queridos, nós vamos retomar um tema que eu tenho tratado já há algum tempo com os queridos, a gente tem falado muito disso. É um desafio do nosso tempo. Com certeza você tem percebido que as relações humanas têm se degradado cada vez mais. Você tem percebido que as pessoas têm ficado cada vez com mais raiva, com mais ódio, com mais discriminações e coisas do tipo. E é urgente que nós falemos a respeito de como Deus pensou e criou os relacionamentos para serem. Por isso, quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 32. Nós temos passado aí pelos textos mais importantes que falam de relacionamento na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Pelo menos esse é o plano, para nunca poder terminar. A menos que Jesus volte antes, né? Vai saber. Gênesis, capítulo de número 32, e nós vamos ler os 21 primeiros versículos. Sei que é um texto um pouquinho longo, mas dá um desconto que eu voltei de férias, então tem que dar um texto longo para os irmãos lerem. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de 1 até 21. Texto da palavra de Deus, queridos, em Gênesis, capítulo 32, do versículo 1 ao 21, nos diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó se reconcilia com Esaú, versículo 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: Vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: De quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: São do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: É assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Vamos orar? Deus bendito, nós lemos a Tua palavra e agora que faremos a exposição dela, nós clamamos, ó Deus, para que a Sua voz seja ouvida por cada um de nós.
que o Senhor fale, ó Deus, poderosamente aos nossos corações, Deus, que o Teu Espírito clame aos nossos corações as lições que nós precisamos aprender do Senhor. Fala conosco, Deus, usa a Tua palavra, Deus. Usa o Teu poder para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, para nos convencer da Tua bondade, para nos dobrar diante da face do Teu amor, da Tua santidade, da Tua graça e da Tua glória, Deus. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Tesouro precioso é a sua voz, mais do que tudo que nós podemos adquirir nessa vida. Fala conosco, Deus. Nós queremos e almejamos ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma rápida recapitulação da história de Jacó, só para contextualizar onde nós estamos. Você vai se lembrar que Jacó nasceu colado no pé do seu irmão Esaú. As primeiras palavras contam, as primeiras palavras de Esaú foi, larga do meu pé chulé. Tenho certeza que foi isso. Não está escrito, mas foi. Agora, Jacó nasceu com uma promessa de que ele, ao contrário do que se acontecia naquela época, quando os irmãos mais velhos, os primogênitos, filhos homens, herdavam as bênçãos e os bens, Jacó nasceu com a promessa de que isso seria ao contrário. O pequeno, o menor, o irmão mais novo receberia, ao contrário do irmão mais velho. Seria algo diferente na vida dele. No entanto, diante da promessa de Deus, a gente às vezes acaba tentando fazer as nossas próprias escolhas, atendendo às nossas próprias expectativas. E a família de Jacó, no caso sua mãe e ele, tramaram um plano para estabelecer a vontade de Deus antes, de uma maneira mais propícia, vamos dizer assim, pelo menos nas aparências. E assim, então, houve uma traição de Jacó com Esaú. Essa traição, esse roubo, essa enganação, essa mentira, fez com que Jacó tivesse que deixar a sua terra para que não fosse assassinado pelo seu irmão. Então Jacó vai para a terra da onde a sua mãe tinha vindo, terra dos seus parentes, seus tios, seus primos. E ao chegar neste novo local, ele então é encontrado, ou ele encontra, eu não sei qual é a expressão correta a se usar, mas ele encontra um negócio chamado amor. Uma bela donzela chamada Raquel, que estava pastoreando no campo, lembrando que Jacó também era pastor, então as coisas meio que se acertam, se alinham. Aí passa-se ali um tempo, ele conhece Raquel, se apaixona por ela, meio que de imediato até, um amor à primeira vista. E aí acontece que, para se casar com ela, ele faz então um acordo com o seu tio. O acordo com o tio é que ele iria trabalhar, iria se submeter ao trabalho, e o salário desse trabalho, vamos dizer assim, seria então um casamento com a filha de Labão. É claro que quando você, eu espero que não tenha nenhum Labão nos assistindo, mas quando você encontra alguém que chama Labão, você já não fica meio assim predisposto a fazer acordos, negócios. Enfim, mas Jacó foi lá e fez um acordo com o seu tio, lembrando que era sua família. Oi? Nem com Jacó, que significa enganador, bem lembrado. Duas pessoas ruins é difícil dar certo. Mas enfim, aí eles então fazem esse acordo, Jacó trabalha, e então chega o momento de ele ser pago, de ele receber o seu salário. Seu salário seria um casamento. Eu não sei se isso é um salário, mas não vou falar nada, deixa eu falar. Só que acontece que ele fez negócio com alguém que era tão enganador quanto ele, tão trambiqueiro, vamos dizer assim, quanto ele era. E aí, em vez de se casar com Raquel, Labão arma um plano sofisticado. O que ele faz? Ele enche Jacó de bebidas, entorpecendo os seus sentidos. Por isso que a Bíblia, um dos motivos pelos quais a Bíblia diz que a gente não deve usar ou fazer uso de nada que entorpeça os nossos sentidos. É um dos motivos. Agora, acontece que daí, Jacó estando bêbado, não sabendo o que estava acontecendo, o seu tio coloca a outra filha dele, a irmã de Raquel, Lia, para então se casar com Jacó. Indignado com a situação, lembrando que Jacó tinha enganado seu irmão e agora ele passa pelo mesmo veneno, ele então começa a conversar com seu tio e tal, pergunta por que ele tinha sido enganado, por que ele tinha feito desse jeito e tudo mais, e o tio propõe que ele trabalhe mais um tempo, para que então possa se casar com a filha
mais nova. Lembrando que na época, né, as filhas mais velhas se casavam antes das mais novas. Acontece tudo isso, Jacó então trabalha um bom período de tempo, e aí nós temos um período que eu pulei aqui da história propositalmente, porque as lições já foram trazidas à nossa luz nas mensagens anteriores, que é um tempo onde essas duas irmãs, elas começam a brigar para ver quem se saía melhor no relacionamento com o marido, com Jacó. E elas fazem isso através dos filhos, de uma certa até idolatria com relação aos filhos, né? E elas disputam não só o amor de Jacó, como também, de certa forma, o favor, a bênção de Deus. Ou seja, se Deus não fizer o que eu estou querendo, que era ter filhos, então talvez eu não seja tão abençoado assim. Elas ficavam jogando isso num jogo meio de gato e rato, uma na cara da outra, um negócio bem, bem feio, né? Acontece que depois disso tudo, Jacó pagou a sua dívida, já estava trabalhando há um bom tempo, por volta ali de uns 16 anos mais ou menos, e aí chegou a hora que ele começa a perceber que ele tem que ir embora. E aí o seu tio engana ele um monte de vezes, dificulta a sua saída ao máximo, mas Jacó precisava sair dali. Ele já havia aprendido boa parte das lições que Deus precisava lhe ensinar a respeito da vida, a respeito do relacionamento com Deus, da sua palavra, da sua lei, do seu caráter. Então, chega o momento que Jacó tem que sair daquele lugar. Ao sair daquele lugar, Jacó então se depara com um grande problema. Agora ele precisa se reconciliar com o seu irmão. Ele havia fugido disso por muito tempo, havia passado aí, como eu disse, muitos anos. E as cicatrizes precisavam ser curadas. Desculpa, a cicatriz não, né? As feridas precisavam ser curadas. E ao contrário do que muita gente pensa, que o tempo, ele cura, o tempo não cura nada, quem cura é Deus, né? Quem cura a gente é Deus, o tempo não cura nada, é só uma ferramenta que Deus pode usar. Se você depender do tempo, pode ser que na verdade a sua ira, o seu ódio, o seu rancor, a sua tristeza, a sua mágoa até piore. Mas quem cura é Deus. E chegou o momento de Deus trabalhar então, uma última vez, nessa grande ferida que estava na família de Jacó. Na família que era descendente de Cristo Jesus. Ou melhor, que Jesus seria descendente. Chegou a hora de reconciliação. E nós vamos ter uma série agora de mensagens que vão tratar sobre isso, né? Nós vamos passar por esse tempo. Mas essa primeira, eu queria intitular, vamos dizer assim, como a preparação para a resolução de problemas. Se puder dar um título para a mensagem, esse seria o título. E eu queria trazer algumas lições importantes para nós a respeito de restauração, reconciliação, mas em específico hoje, preparação para essa reconciliação. Veja comigo o texto, o que ele nos diz já nos 2 primeiros versículos. Já começa por aqui a preparação para a gente se reconciliar. Você quer resolver um problema? Você precisa resolver algum problema. Se você não precisa hoje, você precisou ontem ou vai precisar amanhã. É inevitável que nós tenhamos problemas, é inevitável que a gente acabe gerando mágoas nas pessoas e a gente precisa resolver problemas. Nós precisamos restaurar diversas vezes relacionamentos na nossa vida. E por onde a gente começa? Como é que a gente faz isso? Quais são as instruções de Deus para isso? A primeira delas está nos 2 primeiros versículos. Primeiro, nós precisamos tratar de resolver o nosso coração. Primeiro, antes de resolver alguma coisa com o outro, eu preciso me resolver comigo mesmo. Eu preciso fortalecer o meu coração. Eu preciso fortalecer a minha espiritualidade. Eu não posso sair resolvendo problemas, sendo que eu mesmo tenho problemas. Eu preciso primeiro cuidar do meu coração. Só que aí nós temos um grande problema. Nós temos um desafio muito grande. Qual é o desafio? Eu não posso tratar o meu próprio coração. E quem pode? Deus. A primeira lição, queridos, é que nós precisamos, primeiro, nos resolver com Deus. Antes de resolvermos alguma coisa, antes de nós abrirmos a boca para falar para resolver algum problema, para tirar satisfação com alguém, esse era o termo que eu estava buscando, nós precisamos primeiro nos encontrar com Deus. Agora veja que aqui é uma coisa muito interessante que acontece, porque Jacó não vai até Deus, num primeiro momento.
É Deus que vem até ele. E ele manda os seus mensageiros. E aqui nós temos uma questão muito interessante, porque nós não sabemos o que esses anjos falam. A Bíblia não deixa claro para nós o que eles falam. Será que as estratégias que Jacó tinha pensado para se reconciliar com seu irmão, a partir do que nós lemos nesse texto, veio dessa conversa? Não sabemos. Mas podemos imaginar que sim, pelo menos uma parte delas pode ter sido isso. Talvez os anjos tenham vindo apenas para confortar Jacó e falar: olha, calma, fique tranquilo, vai que Deus vai ser com você. Talvez tenham trazido uma palavra de ânimo, de alegria, de contentamento, de encorajamento. Não sabemos, mas a gente pode tentar imaginar, pelo menos com base no que o texto nos diz. Mas verdade é, irmãos, que antes da reconciliação com Esaú, Jacó precisava de um tempo com Deus. Jacó precisava ouvir a palavra de Deus. Precisava buscar em Deus essa reconciliação. Eu me lembro até hoje, e provavelmente não me esquecerei mais, por causa da memória que Deus me deu, de que na primeira reunião que nós tivemos em 2020, no dia 5 de janeiro de 2020, antes da pandemia, antes de qualquer coisa, eu, pastor Lucas, pastor Tiago, nos reunimos ali na secretaria da FATESUL por volta de umas 2 horas da tarde. E eu lembro que uma das instruções que nós pensamos, e que foi trazida pelo pastor Tiago, para resolvermos os problemas, seja nossos ou seja da igreja, era justamente esse. Antes da gente conversar, antes da gente trazer à luz para alguma pessoa, algum problema, alguma situação que precisava ser resolvida, primeiro nós íamos orar. E nós iríamos esperar que Deus se manifestasse, ou melhor, que Deus manifestasse a própria solução que Ele queria que o problema tivesse. Ele mesmo abriria as portas para as reconciliações, para a resolução dos problemas, Ele traria as pessoas, Ele faria. Porque a verdade, irmãos, que nós precisamos nunca, jamais fugir, é que a gente não resolve problema nenhum. Problema nenhum. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente não tem resposta para nada. Mas quem tem a resposta e quem pode fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível é Deus. Não importa o quanto a gente estude, não importa se você tem uma dúzia de PhDs de Harvard, você não vai resolver problemas melhor do que Deus. Nunca. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando a gente tem algum problema, algum desafio, algo que precisa ser resolvido na nossa vida ou na vida de alguém, primeiro, nós precisamos nos achegar a Deus. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? Segunda lição, está nos versículos de número 3 a 6. Talvez você olhe para esse texto e você nem encontra assim num olhar rápido, numa passação de olho rápido no texto, talvez não fique pensando assim, puxa, e agora? O que eu tenho que fazer? Quais são as lições que eu posso tirar desse texto? E a segunda lição é que depois que a gente fala com Deus, a gente não cruza os braços. A gente não senta no sofá, ergue os pezinhos e toma um suquinho de laranja. Não é assim que a vida funciona. Quando nós conversamos com Deus, nós recebemos estratégias. Deus nos ajuda, Ele nos incentiva, nós temos a Sua palavra à nossa disposição, então nós precisamos nos preparar. Precisamos de preparação. Como é que se dá essa preparação? Aí nós temos algumas lições aqui que são muito importantes. A primeira delas, veja que a bênção de Deus tinha sido passada para Jacó. Jacó estava com a moral, estava cheio de marra, estava cheio dele mesmo. Ele tinha o poder, tinha a faca e o queijo na mão, estava com tudo certo. Ele era o senhor do seu irmão. Ele era quem tinha a bênção de Deus, ele estava sendo abençoado por Deus. A bênção de Deus estava com ele, o favor de Deus estava com ele. Mas quando ele chega para pensar a resolução, ele diz que Esaú, seu irmão, na verdade, era o senhor dele. Qual que é a lição primeira que a gente aprende, ou melhor, segunda que a gente aprende? É que para resolver alguma coisa, queridos, a gente precisa de humildade. Você não resolve nada com arrogância. Você não resolve nada com orgulho pessoal. Você não resolve nada, mesmo que você tenha a bênção de Deus, mesmo que Deus chegue para você e diga, olha, eu vou fazer. Ainda assim, a atitude que o nosso coração, que precisa tomar o nosso coração é a humildade, porque nós não resolvemos absolutamente nada. E Jacó aprendeu exatamente isso, a se humilhar,
a andar humilhado, a andar curvado. E quando eu digo humilhado, não é no sentido de que ele simplesmente vai deixar que as pessoas pisem nele, não é nada disso, nada disso. Mas é andar com o sentimento de que não é dele que vem a resposta, mas sim de Deus. Só que isso nos humilha. Isso nos humilha porque nós constantemente estamos pensando que nós temos as respostas. Nós estamos sendo desafiados com o nosso ego constantemente que nós temos as respostas, que nós temos as soluções, que a gente sabe como resolver as coisas, principalmente quando nós chegamos na idade do Luiz Alves. Pausa dramática. Quando a gente pega uma certa idade, o nosso coração ele vai se enrijecendo e nós vamos nos tornando, às vezes até sem perceber, donos da razão. Não, eu estudei em Harvard, eu me preparei, eu tenho doutorado, mestrado, eu estudei as ciências humanas, eu sei exatamente como a mente do ser humano funciona, eu sei como resolver os meus problemas. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe nem se Jesus vai voltar hoje. E nós queremos nos tornar donos da razão de como devemos nos sentir, como o outro deve se sentir, como que as coisas funcionam, ao invés de simplesmente nos humilharmos e entregarmos na mão de Deus que resolve todas as coisas. Esse é o primeiro zelo de preparação que a gente precisa ter, que cabe a nós ter. Humildade. Quando nós nos achegamos a Deus, nós aprendemos a ter humildade. E quando você resolver um problema da próxima vez, quando essa situação aparecer, e ela vai aparecer para todos nós que estamos aqui, ou para quem nos assiste pela internet, todas as vezes que a gente precisar resolver um problema, use da humildade. Sabe para quê? Para dizer que você está errado, mesmo que você esteja certo. Já pensou se todo mundo agir pensando que você está errado? Pensando que você mesmo está errado? Qual vai ser o resultado? Ninguém vai estar certo. Se todo mundo não está certo, está todo mundo errado. E se todo mundo está errado, todo mundo precisa pedir perdão. Não existe orgulho mais. Não existe arrogância mais. Nós não precisamos mais lutar contra isso, porque todo mundo está errado. Só que é muito comum para nós, principalmente quando nós somos lesados em alguma coisa, quando é alguém que nos magoa, nós queremos nos colocar na posição de vítima. E nos colocando na posição de vítima, dizendo que não, a pessoa errou contra mim, então ela é que tem que se humilhar, ela tem que vir pedir perdão a mim, de preferência de joelho, com o joelho sangrando ainda por cima, deixando um rastro de sangue no chão, para eu ver o caminho da humilhação que ela teve que passar. Quanto mais alguém tem que se humilhar, para nós é melhor. Mas quando é ao contrário, nós não gostamos de nos humilhar. Mesmo quando nós estamos errados. Isso é comum de todos nós passamos por isso. Todos nós, quando somos magoados, nos sentimos no direito de recorrer, de ir à justiça, de ter toda a justiça na mão. Mas nós não fazemos justiça. Quem faz justiça é o Senhor. Agora, se todos nós aprendermos a nos humilhar, aprendermos a demonstrar que primeiro nós estamos errados, mesmo quando estamos certos, as coisas ficam muito mais fáceis de serem resolvidas. Nós quebramos a arrogância, nós quebramos o orgulho, e nós ainda cumprimos aquilo que Deus nos ordena, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Quando alguém bater no seu rosto, bata de novo, dê a outra face. É claro que esse é um sentido de pregação do Evangelho, né, de perseguição. Então, quando você estiver pregando o Evangelho e alguém te bater, você não revida. É claro que você não vai também sair revidando por aí qualquer coisa, né? Mas o nosso coração ele é tendencioso à revolta, a sempre revidar. Sempre revidar. Eu vou parar essa menção por aqui, porque eu quero retomar isso um pouquinho mais para frente. Agora, olha que coisa interessante, ele estava humilde. Então ele manda algumas pessoas para falarem com Esaú na frente dele. E aí Esaú vem cheio de razão. Como é que ele vem cheio de razão? Ele vem sozinho, tranquilão, vou conversar com meu irmão, bater um papo, tomar um café.
Naquela época eu nem sei se tinha café ainda, mas como é que ele vem? Cheio de razão. Vem com a gangue. Vou te pegar na saída da escola, meu brother. Só que você não vai sozinho. Você vem com 400 homens. Só que naquela época 400 homens era muito. Lembre-se que alguns anos atrás, Abraão tinha vindo com 318 e ele dizimou alguns reinos. Esaú estava vindo com 400 homens. E aí Jacó tem medo. E o medo nessa circunstância é uma ferramenta muito poderosa. Porque quando eu tenho medo, eu vou precisar recorrer do medo. E onde que eu vou recorrer do medo? Em Deus. Às vezes, queridos, o medo é uma ferramenta muito boa que nos constrange para que a gente diminua um pouquinho o nosso ímpeto e corramos para Deus, para o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. O medo é uma ferramenta que pode ser muito importante para a resolução de problemas, né? Porque nós vamos contar com Deus. Nós não vamos contar com a nossa própria ferramenta, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria sabedoria. Nós vamos contar com Deus. E aí então nós temos a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é a oração. Veja que é engraçado, né? Jacó, ele tem medo do versículo 7 ao versículo 8 só. Mas a oração vai do 9 ao 12. Vai do 9 ao 12. São praticamente 4 versículos, o dobro do medo. Só fazendo um paralelo. A palavra não diz isso, tá? Eu só estou fazendo um paralelo aqui. Jacó vai orar. E ele vai lembrar ao Senhor, diante do medo, as promessas que Deus tinha feito para ele. Mas ele não vai com arrogância e chega para Deus: olha Deus, o negócio é o seguinte, você prometeu aí e eu quero ver cumprir. Senão cabeças vão rolar. Eu quero ver o negócio ser cumprido. Eu quero a minha bênção. O Senhor me prometeu, agora eu quero. Não, ele chega com toda a humildade do mundo. Senhor, o Senhor prometeu, o negócio está feio aqui. Está vindo um exército aqui para cima de mim. E veja aqui que tem um elemento muito fundamental na oração dele. Ele não ora por ele. Ele não está nem aí com ele. O que ele se preocupa? Primeiro, com a bênção de Deus. Ele se lembra da bênção de Deus. O Senhor prometeu que a minha descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra ou a areia do mar. Ele pensa na descendência, ele pensa na bênção de Deus. Depois, ele pensa nos outros. Por que isso é tão importante? Porque antes ele só pensava nele. Ele queria a bênção. Ele queria as coisas para ele. Ele não estava pensando nos outros. Ele não considerou os outros durante a sua vida. Mas agora ele está considerando Deus. Agora ele está considerando os outros melhores do que ele. Agora ele está humilde, ele está com o coração quebrantado. Maravilhoso isso. E é assim que nós devemos resolver os nossos problemas, com humildade, com o coração quebrantado. Mesmo que a gente esteja cheio de razão, é prudente que a gente tire a nossa razão ou deixe ela de lado, para poder dar razão a outras coisas, a outros elementos, tão importantes quanto, ou mais importantes do que tudo. Agora, vamos nos encaminhando já para o final. E depois dessa oração de Jacó, nós temos um elemento absolutamente extraordinário. E quando você olha para esse elemento, eu não sei qual é a sua percepção, o que você deve estar pensando a respeito dos presentes. Será que você está pensando numa espécie de manipulação, alguma ferramenta do tipo, talvez um suborno? Talvez alguns maridos estejam pensando assim: puxa, quando eu briguei com a minha esposa, fui lá, dei um presente, sabe esse negócio assim, que às vezes as pessoas ensinam? Só que tem algo, queridos, uma lição, e é a lição desse texto. Você viu que eu não fiquei pontuando o tempo todo, né? Porque, na verdade, esse texto tem uma lição, que é mais importante sobre qualquer outra que a gente possa tirar, e é justamente essa dos presentes. Olha que coisa extraordinária, que coisa fantástica que Jacó faz. E nós vamos ver como isso impacta as nossas vidas, ou como isso deveria impactar tanto as nossas vidas. Jacó tem uma ideia brilhante. Depois que ele ora,
Depois que todas essas ferramentas são postas em prática, ele trata o seu coração, ele trata a sua vida espiritual, ele está humilde e quebrantado, ele está se preparando para resolver os problemas com o seu irmão, ele não age impulsivamente, ele está pensando nos outros mais do que nele mesmo, ele se quebranta diante de Deus e ora, lembrando a Deus da bênção que Deus tinha prometido para ele, pedindo que Deus o proteja, que Deus o zele. Ele está agindo com toda a parcimônia, com toda a tranquilidade do mundo, por causa também do medo de não agir impensadamente, impulsivamente, como a gente gosta de agir geralmente. Ele não está agindo com razão, ele deixou a razão dele de lado. E agora então ele tem um plano, ele traça um plano. Qual é o plano? O plano é encher o seu irmão de presentes. Então ele vai mandando, ele faz uma separação ali de um grande número de rebanhos. E ali, naquela época, irmãos, aquilo ali era muito dinheiro. Era muita riqueza. Mas era muita riqueza mesmo, que ele estava se abrindo mão. E aqui nós já demonstramos algo mais fantástico, né? Porque ele abre mão do que ele tem para resolver as coisas. Até dos seus bens ele abre mão. Daquilo que era tão importante para ele, ele abre mão de tudo. Ele se desfaz de tudo. Ele divide em 2 grupos as pessoas, ele fica para trás, manda as pessoas primeiro na frente, né, os seus servos na frente ali, com os rebanhos, dá uma ordem para eles falarem o que eles tinham que falar ali para Esaú. E Jacó está vindo. Mas ia demorar um tempo ainda para Jacó chegar lá. Ainda precisavam acontecer algumas coisas na vida dele antes dele se encontrar com o seu irmão. Primeiro, ele precisava se encontrar pessoalmente com Deus. Mas a gente vai ver isso nas cenas dos próximos capítulos. Agora eu queria que você se focasse no presente. E principalmente em uma palavrinha só, que para nós parece não trazer nenhum significado, mas ela tem todo o significado. Essa palavrinha é a palavrinha aplacar. Sabe por quê? Quando Jacó diz, eu vou aplacar, ou pelo menos tentar aplacar a ira do meu irmão com presentes, essa palavrinha no hebraico antigo não é simplesmente aplacar, no sentido de tipo, esconder, alguma coisa assim. Mas ela tinha um sentido espiritual que vai ser posto em prática daqui para frente. Essa palavrinha é a mesma, Rev, que aparece quando o sacerdote jogava o sangue do cordeiro para aplacar a ira de Deus diante dos pecados dos homens. E esta palavrinha é a mesma que Jesus faz na cruz do Calvário para mim e para você, aplacando através do seu próprio sacrifício a ira de Deus e a lei de Deus. É por isso que este ato de Jacó é tão significativo, porque o que Jacó fez com o seu irmão é a mesma coisa que Deus faz o tempo todo conosco. Porque quando nós precisamos resolver alguma coisa, quando alguém nos machuca, e nós queremos ser cheios de razão para resolver aquilo, para injustiçar aquela pessoa, para querer uma retribuição, é exatamente a mesma atitude que Cristo não tem para comigo e para você. Da mesma forma que você já olhou para alguém que te machucou, que te humilhou, ou que te humilha ainda hoje, ou que se sobressai a você, isso, enfim, que te machuca, em qualquer sentido que seja. É olhar para aquela pessoa e falar, olha, eu tenho razão, eu fui injustiçado e essa pessoa precisa pagar por isso. Ela precisa se arrepender, ela precisa pedir perdão, ela precisa receber justiça por isso. Não é esse o pensamento que a gente tem? Só que diante de Deus é a mesma coisa. Nós magoamos o Senhor, nós pecamos contra Deus, nós despertamos a ira de Deus, nós fizemos algo que não podíamos ter feito. E qual foi a atitude de Deus? Querer justiça? Nos humilhar? Nos destruir, sendo que Ele podia fazer isso? A atitude de Deus é a mesma que nós precisamos ter quando nós vamos resolver alguma coisa com alguém. E é por isso que eu falei de humilhação. Porque quando Cristo vem resolver os problemas que nós tínhamos com Deus,
Ele não chega cheio de razão, impondo a sua vontade e dizendo para nós: olha, agora nós vamos colocar vocês para resolver as contas com Deus. É o contrário, irmãos. Cristo se coloca na posição de quem precisa resolver, sendo que era Ele que tinha toda a razão, sendo que era Ele que estava coberto de razão, sendo que a justiça precisava ser devolvida a Ele, ser manifesta a Ele. Nós estávamos errados, mas Cristo se colocou na posição de errado. Ele se colocou na nossa posição de pecadores. Ele deu a vida por cada um de nós. Ele se martirizou na cruz do Calvário. Ele se sacrificou para aplacar a ira e a lei de Deus. E quando nós aprendemos com Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós aprendemos, a não sermos e andarmos cheios de razão quando alguém nos magoar, mas olharmos para Cristo. Porque quando eu sou machucado por alguém, quando alguém me magoa, quando alguém magoa você, a primeira coisa que precisa passar pelo nosso coração é: eu fiz a mesma coisa com Jesus. Eu fiz a mesma coisa com Deus. Eu fiz a mesma coisa. Nós fizemos a mesma coisa. E é por isso que nós não podemos ficar andando cheios de razão por causa de alguma coisa que alguém nos fez, por causa de ideologias, de filosofia, por causa de pensamentos políticos, ideológicos, por causa de time de futebol, por causa de qualquer coisa. Porque nós não estamos ou não deveríamos estar cheios de razão. Nós deveríamos, irmãos, andar cheios de humildade, lembrando que Cristo se colocou na posição de errado quando Ele estava certo. Cristo se colocou na cruz quando nós deveríamos estar lá. Cristo deu a vida por nós quando essa vida deveria ser tirada de nós. Cristo abriu mão do trono da glória de Deus para se fazer como um de nós, a maior de todas as humilhações. Sendo que, na verdade, quem deveria passar pela maior de todas as humilhações éramos nós. Ele se coloca na posição de errado, para que nós que estávamos errados, fôssemos justificados pela fé. Quando nós olhamos para esse texto no Antigo Testamento, vemos a mesma atitude que Cristo teve. Os presentes que Jacó manda para o seu irmão é a mesma coisa que Cristo faz conosco. Nós não merecíamos e ainda assim nós recebemos a sua graça. Nós não merecemos e ainda assim recebemos o seu perdão. Nós não merecemos e ainda assim recebemos a sua palavra. Nós não merecemos e ainda assim estamos aqui nessa noite. Nós não merecemos, mas ainda assim somos salvos. Nós não merecemos, mas somos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não merecemos, mas Cristo nos abre o caminho para o céu, para o seu reino, para a sua glória, quando na verdade o caminho que nós tínhamos para seguir era direto para o inferno. Então, da próxima vez que você precisar resolver algum problema com alguém, da próxima vez que alguém se sobrepor a você, te humilhar, te magoar, lembre-se disso. Eu fiz a mesma coisa com Cristo. Esse é só o primeiro passo da reconciliação de Jacó. Primeiro vem a humilhação. Primeiro vem o coração quebrantado. Antes de resolver alguma coisa, antes de nós buscarmos justiça, antes das coisas se acertarem entre as pessoas, entre nós com Deus, primeiro precisa ter um coração quebrantado. Eu sei que é difícil ouvir isso, é difícil para mim também. Nós nos colocarmos na posição de humilhados, porque a nossa natureza, ela busca sempre a autopreservação. Ela sempre busca
realização pessoal. Ela sempre busca o melhor para ela. Esses somos nós. Sempre buscando o nosso bem pessoal. Mas nós não andamos mais sozinhos. Agora nós andamos com Cristo. Agora nós somos cheios da graça de Deus. Agora nós estamos andando com Cristo, nós conhecemos quem Ele é, nós estamos cheios do Espírito da Sua palavra. Então agora a nossa ação é diferente. O nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar mudou. Precisa mudar. E o nosso jeito de agir agora é com o coração quebrantado. E nós precisamos lembrar disso. Vou tirar alguém da jogada. Quando você se sentir ofendido, humilhado, magoado, machucado, quando você se sentir entristecido por alguma coisa que alguém fez para você, lembre-se disso. Eu fiz a mesma coisa com Jesus. Mas lembre-se também que Cristo deu a vida não para nossa humilhação, mas para nossa justificação. Então, na verdade, nós não deveríamos ficar nos sentindo humilhados. Nós deveríamos nos sentir mais próximos de Jesus quando passamos pela humilhação. Porque é quando nós passamos pela humilhação que nós nos damos conta exatamente dessa verdade. Nós fizemos a mesma coisa com Cristo. E ainda assim, Cristo se humilhou e abriu mão da sua vida, abriu mão da sua glória e se entregou na cruz do Calvário para que os errados fossem justificados. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos encontramos em uma situação, Deus, de muitas vezes arrogância, de autopreservação, de nos acharmos os donos da verdade, os donos da razão, aqueles que podem solucionar todos os nossos problemas, aqueles que sabem como fazer as coisas. Mas quando nós nos deparamos com a forma que o Senhor age, nós entendemos que o Senhor quer algo diferente de nós, que o Senhor nos chama e nos ensina a vivermos uma vida completamente diferente do que as pessoas normalmente vivem. Uma vida que desafia a lógica, que desafia a nossa própria natureza pecaminosa. E é verdade, Deus, quando nós somos humilhados, dói demais, machuca demais. Quando nós nos sentimos ofendidos por alguém, quando nós nos sentimos menores que outra pessoa, quando alguém nos faz nos sentir menores, o nosso primeiro desejo é fazer com que aquela pessoa pague por aquilo, com que aquela pessoa seja destruída, seja humilhada, seja ofendida, sinta a mesma dor que nós estamos sentindo. Mas quando nós olhamos para o teu caráter doce, manso, gentil e amoroso, nós percebemos que a maior humilhação que nós podemos sentir não chega nem perto da humilhação que nós fizemos o Senhor sentir na cruz do Calvário. Por isso, Deus, nós clamamos e pedimos que o Senhor nos ensine a ter o mesmo caráter manso que o Senhor teve, a ter a mesma atitude para com os outros que o Senhor teve para com a gente mesmo. O Senhor estava certo, coberto de razão. Toda justiça cabia ao Senhor, mas o Senhor escolheu abrir mão da justiça, abrir mão do certo, de estar certo, para nos justificar, para nos perdoar, para demonstrar o teu amor por cada um de nós. E agora o Senhor nos chama para fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Por isso nós clamamos que se qualquer um de nós nesse momento, nessa noite, ou que nos assiste em algum momento, que essa gravação fique disponível,
e que esteja sofrendo por causa de uma angústia, por causa da dor que alguém causou, por causa de alguma ofensa, por causa de alguma mágoa, por causa de algum trauma, que neste momento o Senhor haja com cura. Que o Senhor derrame de graça de tal maneira que o nosso coração seja satisfeito em justiça. Que o nosso coração seja completamente restaurado, não por causa de justiça pessoal, não por causa do que alguma pessoa, do que a pessoa que nos causou esse sentimento, essa sensação passe, mas pelo que o Senhor passou na cruz do Calvário. Derrama sobre nós o teu sangue, sara as nossas feridas emocionais, sara as nossas feridas físicas, sara as nossas feridas de traumas, de angústias, de mágoas, de dores do passado, e nos prepara para agir da mesma maneira que o Senhor age. Que nós possamos abrir mão da justiça, que nós possamos abrir mão de estarmos certos, para que nós possamos agir da mesma maneira que o Senhor agiu. Lembrando, Deus, o tempo todo que a nossa justiça não pertence a esse mundo, não pertence aos advogados, não pertence a juízes, mas pertence ao Senhor. A nossa justiça já está garantida. Nós já estamos satisfeitos. Nós já estamos completamente salvos. Nós já estamos completamente nas tuas mãos. Nós já recebemos o maior presente de todos. Mas esse presente aplacou, cobriu os nossos pecados, apagou os nossos pecados. Por isso nós clamamos: nos ensina, nos ajuda, nos move, nos motiva, nos anima e nos leva a ter a mesma ação que o teu filho teve, que o Senhor teve, quando nós nos depararmos com as mágoas, com as injustiças que forem cometidas contra nós, com as humilhações, com as dores, com os machucados que as pessoas causem a nós. Que nós possamos aprender a agir da mesma maneira que o Senhor agiu, para com cada um de nós. Nos abençoe, nos ajude, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Também, Deus, agora que nós nos despedimos aqui, nós clamamos para que o Senhor, Deus, nos despeça com a tua bênção, para que o Senhor nos despeça com a alegria de sabermos que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é o nosso galardão, que o Senhor é o maior presente que nós poderíamos ganhar nessa vida, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, que o Senhor já nos perdoou, que o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor, Deus, louvado seja o teu nome. E agora que nos despedimos, leva-nos em segurança para as nossas casas, nos dá um tempo ainda precioso, pelo menos para nós que estamos aqui, de comunhão uns com os outros, que nós possamos, quem sabe, compartilhar de momentos preciosos que passamos essa semana, que nós, quem sabe, ó Deus, se assim movidos pelo teu Espírito, possamos nos perdoar, que nós possamos chamar, quem sabe, irmãos que nós estejamos magoados, estejamos ofendidos, que tenham causado alguma mágoa, alguma tristeza para conosco, para liberar perdão, ainda que sejam os nossos irmãos que tenham errado, mas que o perdão parta de nós, que a solução parta de nós, assim como partiu do Senhor. Leva-nos em segurança, em paz para os nossos lares, despede-nos com a tua bênção, que nossa semana, Deus, seja uma semana cheia de vitória contra o maligno, cheia de vitória contra os nossos pecados, seja uma semana onde nós possamos experimentar da bênção do Senhor, possamos experimentar de cura, possamos experimentar de perdão de pecados. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Quero te convidar para receber a bênção, irmãos, de pé, por favor. E assim que você receber a bênção, nós vamos então, vou pedir que você sente mais uma vez, nós vamos até a porta ali, para podermos então cumprimentar vocês direitinho, e aí então nós somos chamados para um tempo de comunhão, de compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém.